Então, aí dando continuidade ao resumo básico que eu estava explicando sobre esse processo, né, da vida acadêmica do surdo, é importante pensar como que isso começou, né? Falando sobre a América, né, América Latina, e essa educação que foi começada no surdo em 1999, e essas discussões que foram se dando. Esse pré-congresso que teve, né, só para surdos, feitos para surdos, né? Então foi um tempo que isso se deu em 1999 e assim com motivações de ouvintes, né? Organizações por ouvintes. Ok, surdos juntos, mas pensados por ouvintes, né? Ok, organizações, eu respeito a forma que eles organizaram, né, essa discussão, essa organização, tudo bem, pensando em prol do surdo, mas algo em que se incluía e se inseria o surdo. Tudo bem, mas eu acho assim, ouvinte que sabe língua de sinais. Mas, depois disso, surdos devem fazer essas discussões, e surgiram discussões de surdos, né? Então, tem assim, uma palavra forte, que é pensar. Queremos, pensar o que nós queremos, nós como surdos, isso é algo forte. Tem um significado por trás disso, sabe? É o meu objetivo, a minha meta, aquilo que eu quero. Então, mais ou menos em 40, 50 propostas, sabe? Metas que nós queremos. Então, 60% dessas metas foram alcançadas, né? Até hoje, pensando até hoje. De 1999 até hoje, em 2018. Então, é um documento muito claro que fala sobre isso, é um documento que revela esse querer do surdo, né, algo que está ali explicitamente, e vem fazendo dessa trajetória essas metas, tentamos alcançar essas metas. Então, assim, é engraçado que pensou várias coisas, e tem ali, né? Mas ainda continua uma discussão. E a pergunta é, alcançamos todo esse nosso querer? Iremos alcançar num futuro isso? Claro que assim, torna-se impossível, talvez, alcançar tudo 100%. Falta ainda algumas coisas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas como que nós vamos alcançar essas metas? Como que nós vamos conseguir esse nosso querer? Até o fim daquilo que foi colocado nesse documento. Há de se ter um estudo, há de se pensar no mestrado, doutorado, para ouvintes que tenham interesse na área, não só isso, principalmente surdos. Surdos com as suas próprias opiniões, com as suas visões do que eles querem para essa educação, de forma clara, o sentimento dele, aquilo que ele quer passar, aquilo que ele quer expressar com o que ele quer para a educação. Sim, e aí o ouvinte vai aprender juntamente com esse surdo e os seus pares, e assim criarão adaptações para que se alcance o querer surdo, né? Ouvinte, agradecemos aos ouvintes, sim, que estão aí fazendo parte, né, desse processo de discussão, ele querer aprender, a saber, a ensinar, esse papel acadêmico, a devolver para esse povo surdo essas discussões. Claro, foram os ouvintes que apoiaram isso. Então, a Márcia estava juntamente com a gente em 1999, não é isso, Márcia? Estava junto, né? Isso. Sim, pois bem, começamos essas discussões em 1999, mais ou menos até 2011, né? São 12 anos, né? 12 anos que essa comunidade surda tem essa construção política, pensando na educação bilíngue. Mas foi só um começo. Ali, ó, como eu estou mostrando a imagem para vocês, isso foi só o começo, né? Foi uma semente que se colocou ali e para brotar. Mas não é algo pronto, sabe? É um grito, é um começo de um grito, é uma marca. É uma marca daquilo que nós queremos na educação bilíngue. Pode passar. Então, após isso, né, em 2013, fizemos uma proposta,
num GT, fizemos um relatório sobre essa educação bilíngue que se quer. E aí, pensando, pessoas que estavam ali inseridas, um grupo. Quem são essas pessoas? Várias pessoas conhecidas. Ali tem uma foto, a foto não mostra bem, né, quem são essas pessoas, mas pessoas importantes na área da comunidade surda estavam fazendo parte dessa discussão. Então, a Tânia explicou um pouco dessa luta, a importância da educação bilíngue, a importância de fazer continuidade com essa luta, e isso é verdade, é importante. Isso se dá através de uma implementação bilíngue. Então, pensando, nessa política geral no Brasil, porque eu sou o diretor político da FENES, então pensamos como nós vamos organizar para que essas metas ocorram dentro da educação bilíngue. Então, pensamos uma adaptação, porque o pensamento primeiro vinha por parte de ouvintes, e agora nós temos que dar visibilidade a opiniões surdas, onde o ouvinte é que se insere e aí entende o que tem que acontecer, e aí as adaptações são criadas. Porque, assim, não pode se desprezar o surdo e nem o ouvinte. Temos que fazer uma negociação com o MEC também, porque lidamos com pessoas ouvintes. Não é pensar, é o que eu acho e é assim. Não, temos que realmente refletir nesse momento político e como chegaremos a essas pessoas ouvintes que estão no poder para que possamos dizer, a nossa opinião é essa, é assim que nós queremos, é assim que nós precisamos. Então, não é difícil, não é algo fácil. Temos que ter intérpretes altamente capacitados para que tenham realmente entendimento da cultura surda para que possam nos apoiar contra essa luta. Então, assim, estamos perto de alcançar isso. Então, assim, nessa parte aqui é só para mostrar para vocês como que se deu essa criação de ambientes bilíngues, as salas, como que isso ocorre. Então, agora, vou realmente começar a explicar nesse momento político atual. Então, já tivemos uma discussão com o INEP. Eu acredito que tenha sido no mês de maio, em meados de maio. Tivemos uma discussão com o INEP, com pessoas responsáveis do local. E fizemos um cadastro, porque o problema é que não tinha cadastro de escolas bilíngues. Então, não adianta as escolas bilíngues estarem surgindo, mas não se sabe dessas escolas. Algumas sabemos sobre elas, têm os seus nomes lá inclusos nessa lista, mas algumas outras surgiram ou fecharam, e aí temos dúvidas, estão funcionando ou não. Então, por exemplo, temos lá um quadro, esse sistema, onde há a inclusão, uma lista com a inclusão, e aí nessa outra parte, dentro de um site, a gente sabe que existe a inclusão, mas não se sabe, não tinha acesso. Tá, inclusão, mas quais são as escolas que fazem parte? Então, preferencialmente, seria a exclusão. Então, mostra. Mas significa que você pode escolher também. Não precisa ser só a inclusão, pode ser outro tipo de escola, como a escola bilíngue. Ah, que bom. Então, eu pensei, oba, que bom. A gente tem essas outras opções. O INEP tem, mas o INEP lava as mãos, ele deixa que você faça esse tipo de escolha. E a CKD é que seria responsável por isso. Então, descobrimos que ela é responsável. Tá bom, se tem a preferência que seja inclusiva, qual seria? Qual eu vou escolher? Então, tem que se colocar também a possibilidade de eu escolher escolas bilíngues também. É importante que o surdo possa ter essa escolha e saber qual instituição escolher. Então, a verdade é que a FENES processou, abriu um processo contra o Enem, que não havia língua de sinais, porque
havia muitas variações para a língua de sinais, algo que não era claro, ficava dúbio, não se sabia. Então, ficava um pouco complexo para que esse surdo pudesse entender, de fato, essas provas. Então, foi aberto um processo, demorou mais ou menos uns 4 anos para que se pudesse conseguir algo, para que se pudesse ter a língua de sinais unificada para todo o país, com o vídeo, que se pudesse acompanhar. Então, foram várias e várias discussões intensas sobre isso. Então, quais seriam os intérpretes escolhidos, como é que seria toda essa gravação. Então, é claro que ainda não está 100%, mas é melhor do que nada, né? É algo que alcançamos. Temos, intérpretes que são falhos ainda, mas não tem problema, é um começo. Há uma gravação agora, pode haver uma segunda, pode haver outras, e assim vai se dando o processo. Então, aqui é algo muito discutido e muito importante essa discussão. Então, como que se chegou a essa gravação do Enem, o processo, todo esse processo que foi aberto anteriormente? Vamos entender essas mudanças recentes. Então, pensava-se no vestibular, e em Santa Maria aconteceu um vestibular, e lá era o único vestibular onde se começou a pensar na cota, né? Nas porcentagens da cotas para os surdos. E aí, mais ou menos, mais de 30 surdos se interessaram e entraram nesse vestibular. Então, era a única do Brasil que tinha esse interesse nas cotas para os surdos. Então, começaram a mostrar que eles eram capazes, sim, de estar no mundo acadêmico, na universidade. Eles fizeram as suas redações para passar nessas universidades, porque você sabe que não substitui o português, então eles faziam português para poder passar, e aí tinha a língua de sinais apoiando ali. E aí depois teve um vestibular na UFSC também, em alguns concursos públicos também, e começou-se uma influência para que isso se modificasse e aumentasse, até chegar no Enem, né, nas filmagens do Enem, com o intérprete. Então, isso é muito bom, é bom para que vocês lembrem. Lembra que eu falei sobre a avaliação antes, sobre isso? Então, isso é importante para vocês lembrarem. Porque, por exemplo, eu vou explicar, né? Mas, espera aí, vou passar o slide. Então, pensando nessa simulação do Enem, é só um exemplo para que vocês venham entender como que isso se deu. Então, pode passar, só para vocês visualizarem. Então, essa é a prova oficial do Enem, né? Tem marcações, tem ali a língua de sinais e tem as letras que podem ser as alternativas. Sim, ok. Volta um pouco para mim. Pode voltar. Para aí. Então, como que essas políticas de cotas, né, para surdos, como que elas ocorrem? Como que elas vieram se desenvolvendo? Então, houve discussões com o MEC, porque se a inclusão, um questionamento se a inclusão era boa, se isso estava funcionando para os surdos, mas não se pensava numa avaliação para todo o Brasil, para os surdos. Tinha suas avaliações locais, né? Nesse local aqui era de um jeito, nesse local eram muitas variações, mas algo de forma federal não havia, até que conseguimos uma resposta com o Enem. Isso é reflexo de uma luta. É uma luta que não se enfraquece. É algo que ainda é incipiente, está se começando, mas é algo que está começando. E isso é muito bom. Foi o que a gente pensou, então. Vamos abrir um processo, vamos discutir sobre isso com o Secadi, com a Ivana, e aí conversamos com ela, olha, por favor, nós temos interesse em que isso venha a melhorar, sabe? Que essa avaliação é algo que está enfraquecendo, não está sendo bom.
Nós precisamos que isso venha a melhorar. O INEP faz essa avaliação, mas precisamos pensar no surdo. Então, todo esse processo, esse tempo de formação do surdo. Porque, assim, o surdo, para ele entrar no mundo acadêmico, ele precisa do Enem, mas ele não está conseguindo passar no Enem. Então, assim, a inclusão não está sendo boa para ele, não está o ajudando. E aí, a Ivani, pensando, realmente, isso não está sendo bom. Ele entendeu a nossa colocação. E ela, como diretora da CECADI, percebeu que isso era um prejuízo para os surdos através do que nós mostramos. Então, assim... Ela não faz parte da luta? Então, assim, é algo unido. Nós chegamos lá e demonstramos o problema, e ela entendeu e nos uniu a nós para que isso viesse melhorar. Porque isso estava se declinando. Os surdos estavam tentando fazer o Enem e não estavam conseguindo passar. Então, assim, foi algo importante. Foi uma reunião... em união para que isso pudesse acontecer. Nós mostramos o problema e fizemos que a discussão acontecesse. A necessidade da educação bilíngue. Então, o tema do Enem, né? Teve alguns alunos que tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, o lado ruim era o quê? Era, por exemplo, a maioria da pessoa dos surdos no Brasil não tinha informação sobre educação de surdos, sobre Libras, elas não tinham nenhuma informação. Né? Então, elas se espantaram com a questão do tema da redação do Enem. Pensou Libras? Libras é signo, né? O signo Libras. Sinal do signo de Libras. Pensou que Libras era a moeda europeia. Né? Então, teve várias opiniões falando sobre essas questões, mas também algumas questões eram poucas, né, sobre Libras. Então, esse foi o lado ruim. Né? Por exemplo, a polêmica que teve no G1, né, sobre, por exemplo, a homofobia. Então, são outros temas que têm uma discussão mais ampla dentro da sociedade sobre violência armada. Então, isso as pessoas têm informação cotidianamente. No entanto, está inserido dentro dessas pessoas, né, dentro da sociedade. A sociedade dá essas informações para as pessoas cotidianamente. Mas a sociedade não tinha informação sobre Libras, sobre a lei da Libras. Sabia que até tem Libras, né, algumas pessoas. Esse foi o lado ruim. Mas o lado bom foi por quê? Porque deu um soco na sociedade. Né? Parece tipo um registro, ficou registrado sobre isso, porque agora está registrado, agora todo mundo sabe que existe Libras, pode estar com raiva, pode não ter concordado com esse tema, tá prova, ok, esse foi o lado ruim, mas o lado está registrado. O lado bom é que agora está registrado dentro da nossa sociedade que existe esse movimento, que a comunidade no Brasil ela pode ser melhor para o surdo, ela pode se desenvolver melhor para o surdo, a política pode se desenvolver melhor para o surdo, a política linguística pode se desenvolver melhor. Né? Pode ser em pé de igualdade, as duas línguas agora estão no pé de igualdade. Desculpa. Pode passar o próximo, por favor? Desculpa. Vamos aguardar um instante. Rosana. Desculpa, já estou quase acabando. Só vou esperar um tempo. Só espera um pouquinho, só para trocar o intérprete ali do surdo cego. Acho que aquela cadeira não está boa. Então, agora, quais são os próximos passos que a gente vai dar, que a gente precisa dar? Então, eu sou diretor lá dentro da universidade, né, e vejo alguns focos que a gente tem que dar. Então, os profissionais dentro da política, né, esses diálogos que a gente tem que ter. Então, lá dentro do INEP, né, tem o cadastro dessas escolas bilíngues. Né? Então, como que a gente pode estar fazendo isso? Então, a gente pode estar discutindo sempre com o INEP, né, apoiando, para estar fazendo esse cadastro
com uma melhor responsabilidade, né? Com registro de verba, né? Para que isso, para que o CCAD, o CNE, a gente consiga discutir lá dentro do conselho e ver essa questão desse relatório, dessas discussões e fazer um processo. A gente já fez um processo, e a gente já teve uma reunião e a gente encaminhou para o CCAD. Quais são esses problemas que a gente vai vendo? Essas representações dentro dos surdos, por exemplo, dos cegos, dos cadeirantes. Por que a gente vê a acessibilidade para eles, mas, né, e a acessibilidade da língua, né? A gente só coloca o intérprete lá, né? E a gente só coloca o cadeirante lá, e isso não é acessibilidade. Então, a gente precisa estar vendo isso dentro desse espaço, né? A gente precisa abrir vaga dentro do CCAD para que a gente consiga conversar e dialogar de uma melhor maneira, para que a gente consiga, para que a gente não... Porque até agora, dentro do governo, a gente não tem representantes surdos. A gente tem cadeirantes, a gente tem vários, cegos também. Agora, surdos, a gente não tem. Então, né, a gente oficializou isso em um documento, né, botamos um ofício, enviamos, né, e agora estamos esperando uma resposta, né? E a PGR, a Procuradoria-Geral da República, né, a gente fez também, junto com a promotoria jurídica, e outros advogados, mas a gente teve poucos contatos com os advogados, sobre essas questões de leis, né? Respeitar as leis, mas algumas leis têm falhas, elas não têm uma comunicação clara, elas têm uma discordância. Então, a promotoria, ela liberou essas outras visões, essas outras perspectivas, outros lados da lei que podemos usar, mas a maioria da gente não conhece, a gente só lê a lei está dizendo isso, mas é assim que está, né? Mas dentro isso não acontece. Então, a Procuradoria falou que isso pode ocorrer e que essa discordância existe, mas que a gente pode, e eles nos deram um conselho para a gente estar orientando, por exemplo, o surdo vai lá, põe um processo, né, no Ministério Público. Então, eu tive problema com o intérprete dentro da faculdade. E aí, botou lá o processo. Aí, a faculdade privada, né? Aí, a justiça vai ler, aí vai procurar o cargo de intérprete. Aí, vai procurar o cargo de intérprete. Não tem. Não tem. Tem a lei de intérprete que fala sobre isso, mas cargo oficializado, um registro profissional, a gente não tem. Então, isso a gente precisa ver. Então, a faculdade vai lá e fala, eu não tenho esse cargo, não preciso, então, pagar desse profissional. Então, o próprio surdo que vai ter que pagar. Então, perspectivas diferentes dentro da lei. Então, a gente precisa estar vendo isso, né? Então, ele paga a faculdade, mais o intérprete, o próprio surdo, não, a gente precisa. Então, aí a Procuradoria vai ver outras perspectivas que o surdo consiga esse melhor significado da lei, algumas coisas que a gente não consegue ver dentro da lei. Então, se a gente não vê isso na prática, a gente só obedece à lei, a gente acaba não sabendo mais. Então, a Procuradoria-Geral, né, procurou, né, fez um grupo de trabalho há alguns meses sobre discussão sobre isso. Então, também essa mudança política, agora, dia 23 de agosto, a gente vai ter um encontro, né, com o ministro da Educação, lá em Brasília, sobre a proposta de contexto. Lembra que eu falei lá, que eu mostrei do INEP, dos registros das escolas bilíngues? Então, a gente vai fortalecer isso junto com o MEC, agora numa reunião que a gente vai ter, né, para essa concepção
de educação, dessa mudança de educação. Aí eu quero. Não, isso não. A gente precisa colocar uma opinião, argumentar sobre essa opinião, falar que o Enem a gente teve, mas ainda é incipiente. Então, mostrar tudo isso, mostrar argumentos de verdade para que realmente a gente consiga essa discussão valiosa com o MEC. É um momento importante, né, a favor da escola bilíngue, mas o problema não é o governo. O problema são as pessoas que trabalham, são as pessoas que não têm essa consciência, né, têm pensamentos diferentes sobre a nossa realidade. Então, a gente precisa ver e perceber como a gente consegue se comunicar e entrar em contato de uma conversa mais fluida com essas pessoas dentro do Ministério, para que a gente continue as escolas inclusivas, faz as adequações que são precisas, mas Mantuan, ela é muito forte sobre o tema da inclusão. Então, ela é mantuanismo, né? Então, esse mantuanismo é muito forte dentro do MEC. Então, a gente precisa ver e discutir sobre isso, né? Ver uma perspectiva diferente, que é para que a gente possa chegar a um consenso e uma igualdade. Só vou estar mostrando essa foto da participação numa reunião do INEP. Essa mulher loira, eu estou do lado dessa mulher loira, ela é a presidente do INEP, que está do meu lado, é a presidente do INEP, ela é ótima, ela está apoiando bastante o movimento dos surdos, essa mudança na educação, ela está muito aberta a às nossas questões políticas, ela é ótima, ela é muito boa nesse momento mesmo. O pessoal, a Ivana do CECADI que eu falei, é essa daqui. Tem a Carol. Essa aqui que é a Ivana. Então, ela é muito boa, ela é a favor do bilinguismo, ela é contra a inclusão. Ela tem uma prima surda, eu fiquei espantado quando eu soube. Ela falou que ela foi oralizada na inclusão, né? E ela não foi feliz, ela casou com um surdo, aí depois, né, agora ela está usando a língua de sinais e ela se sente bem. Então, ela é bilíngue, então ela trabalha numa escola bilíngue. Então, essa influência dentro da política favorece a nosso diálogo dentro do MEC, né? Então, ela está fazendo pós-doc na Espanha, mas, de verdade, ela está de licença, mas ela está influenciando muito o nosso pedido dentro do MEC. Ela teve que sair, ela ficou triste, mas ela botou uma substituta para a gente estar dialogando essa negociação, né? O presidente do CNE, né, que apoia, é aquele homem de óculos, que dá ao meu lado. Ele apoia bastante também a questão ela também ele não apoia a inclusão, a educação inclusiva. Ele, por exemplo, sabe uma caixinha de estrelas, né, que a gente parece um jogo, né? Então a gente é tudo misturado ali dentro. Então, né, essa inserção sim que vai combinar, mas essa escola precisa ter preparo, precisa ter de uma forma clara, bilíngue, a sua língua, o português, ok. Mas dentro da sociedade, ele não vai estar preparado dentro dessa sociedade. Então, quando a inclusão não insere ele, né, dentro da nossa sociedade. Então, isso é importante, né? Essa comparação que ele fez dentro da nossa reunião, e ele explicou isso, eu fiquei muito interessado com essa explicação. Essa nossa reunião do GT, dentro do Conselho, e a gente, de novo, em 2013, a gente teve uma discussão sobre o relatório que foi aprovado sobre escola bilíngue, mas a Martinha, lembra? Vocês lembram? Martinha Clarete, uma cega, vocês lembram? Ela foi e engavetou o nosso processo e ficou anos guardado lá. E o Conselho do CNE
lembra quando eu disse que eu encontrei? Eu falei, cadê? Eu preciso do GT de vocês. Eu falei, não, já, a gente já entregou. Em 2013 a gente entregou. Nossa, mas eu ainda não vi nenhum relatório do GT de vocês. É obrigatório ter um relatório de 60 dias, de 90 dias, que se entregue lá ao CNE para ser aprovado. Mas foi engavetado durante 5 anos. Então, isso é importante a gente fazer esse GT de novo, né? Novas discussões, novos processos. A gente pegou e relatório e só oficializou essas nossas discussões. Então, esse processo a gente já entregou, né, desse recurso de verba. O BGR, que a gente teve um processo na Justiça de orientação e também o projeto de lei 2016 que retificação a lei de Libras, né, que a Libras não pode substituir o português. Também está demorando de fevereiro até agora. A gente não entendeu, a gente já foi lá, já pediu, já reclamou para tirar debaixo dos processos, porque está lá os últimos, né, e agora já estamos perto do Enem, a gente está precisando de respostas e até agora nada. A gente precisa de prova acessível, de um nível federal, né, dessa língua, e até agora a gente não está tendo, né, a gente não está tendo nenhum registro, né, desse retorno, né, porque se o surdo quiser escrever, é opcional dele, é uma opção dele, mas a Libras a gente precisa ter. A gente não tem opção, agora ele não tem opção. Então, isso é importante ter dentro do site do Enem, dentro das provas do Enem. Então, esse nosso momento de luta, né, a gente significa o quê? Alguns vão falar mal da FENES, falar mal do INES, o INES não faz nada, falar mal da UFSC, falar também que não faz nada. Então, é dentro. Então, cada a gente vai trabalhando em nossos espaços, né, participando, né, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo, falar mal é muito fácil. Agora, desse contato, essa parceria, essa troca de informação, essa relação, esse diálogo, isso eu acho que é muito importante, é mais valioso, né, para a gente estar fazendo agora no nosso momento. Esse momento linguístico da Libras, ele já é antigo. Desde 1980, da comunicação total. Então, ele já começou, a política linguística começou naquele momento, né? É uma prática da comunicação total e agora o bilinguismo de verdade, né? Oficialmente. A gente tem mais a metodologia das escolas de educação, a gente não está pronto para isso, né? A gente, como pessoa, internamente, a gente tem o bilinguismo, mas dentro da educação a gente não tem. Então, eu estou pedindo para que vocês, nesse momento, seja hoje abram a mente de vocês para a gente discutir sobre essa questão linguística, né? Então, para a gente dar uma resposta a isso e se igualar. Então, por exemplo, esse aqui, o gigante é o surdo, né? E o pequeno não é o ouvinte. Mas é essa política que a gente tem hoje, para essa política linguística entender da Libras, né? Entender do sujeito surdo. É minha língua, a Libras é o meu discurso. É simples, por exemplo, o MEC. É igual um peixe grande, né? Então, os peixes pequenininhos, eu estou mandando, né? O MEC determinou, né? E você combina, você obedece. Então, eu não acho que é bem assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar e mudar esse sentido, mudar essa estratégia. Próximo, por favor. Aí sim, né? Se por exemplo, INES, FENES, UFSC, né, em Pelotas, na Bahia, né, na URGS, cada um fizer e chegar, aí o MEC, ok, aí o MEC vai mudar de posição.
Então, eu acho que esse é o nosso momento. Eu acho que esse é o momento mais fácil para a gente até agora, na minha opinião. Estou presenciando isso agora. Então, esse momento de respeito é respeito da Libras. A gente tem 20 anos da lei. Então, isso é importante. Essa avaliação, a gente fala, olha, eu quero resposta, não está dando certo. A inclusão não está sendo legal para o surdo não está se desenvolvendo. A gente agora já tem argumentos, a gente já tem provas, já tem como mostrar que a educação inclusiva não está indo certo. Então, muito obrigada a vocês, mas eu quero pedir a todos vocês, ao público, para tentar mais Libras, sinalizar mais dentro dos espaços onde vocês estão, sinaliza mais, dê essa oportunidade para eles, mesmo que você saiba pouco, né? Sinalize mais. Eu quero fora oralizar, ok, mas dentro dos espaços onde vocês estão, dentro do debate, do discurso, sinaliza, não só dentro do INDES, mas também universidades, UFSCs, outros espaços. Hoje, dentro da UFSC, a gente usa muito a língua de sinais, né? Direto, nosso contato é sempre mais dentro da academia, a gente sempre está discutindo em língua de sinais, mas a gente também sabe como é difícil. Então, ouvinte, tem um L1 que queira falar, ok, mas interaja insira essa língua 2, esse L2 no seu cotidiano, para estar mais visibilidade política na nossa língua. Bom dia para todos, muito obrigado.